Então, o que é correto? É fazer conhecer essa situação ao seu gerente auditor e, portanto, se colocar na situação de quem não pode exercer essa atividade específica que foi designada, para que então um outro auditor contábil seja indicado, um outro membro da equipe, ou você deve se calar. Como a sociedade enxergará a você e a empresa diante do teu silêncio, diante da tua omissão? Percebe? Situações concretas estão normalmente no nosso dia a dia acontecendo e nós temos que tomar decisões. A nossa vida é concreta. Então, a ética profissional, ela não trata de situações abstratas, surreais. Não, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar a sair de situações concretas, cotidianas. Mas, Cecília, as morais empresariais são diferentes, é verdade. Existem empresas que adotam a moral da parcialidade. Como assim? O que seria essa moral da parcialidade? O que você entende por parcialidade? A parcialidade já nos dá a impressão, já nos leva, não é verdade, a perceber algo tendencioso, parcial. Como assim? Quando eu estou lidando com um cliente que para mim é importante, para um fornecedor que é importante, eu vou lidar com todo o cuidado e ter todas as cautelas para a preservação dessa relação, para a proteção desta relação. Então eu serei mais compreensivo, eu serei mais flexível, eu serei mais responsável, eu agirei com mais lisura, mais transparência, eu agirei de forma mais ética, para que não exista nenhum problema, não surja nenhum conflito nessa relação. Mas eu fiz isso porque é a minha opção enquanto empresa ou existe um interesse momentâneo que determinou essa postura? Mas existem outras empresas que adotam a moral da parceria. Independentemente do tamanho do cliente, independentemente da prospecção que eu tenha, independentemente do tamanho, da vantagem que eu tenho ao lidar com um fornecedor, com todo e qualquer parceiro, eu agirei de forma transparente, eu agirei de forma honesta, eu agirei pautando todas as ações em todos os valores que eu considero relevantes, positivos na minha atividade empresarial. Considerar todos os atores de todo o processo parceiros, com os quais eu ganharei, perderei, mas construirei relações saudáveis, relações éticas. E a moral brasileira? O que é que você pensa sobre ela? Será que todas as empresas, quando estão estabelecendo suas ações, buscam o equilíbrio entre a economia, o social, o ambiental? O que é que nós temos visto nos últimos tempos? Eu vou usar como exemplo, e um exemplo fatídico, trágico, o que aconteceu com a empresa Vale, com a mineradora Vale. Todos nós acompanhamos dois grandes acidentes ambientais. Pois é. Houve ali a tomada de todas as medidas preventivas que eram necessárias. Se tivessem havido essas providências, teriam acontecido condenações judiciais?
Se todas essas medidas tivessem sido tomadas, se todas as ações valiosas, positivas, tivessem sido executadas, o meio ambiente, as famílias, os locais de trabalho teriam sido prejudicados? Então percebam que a ética empresarial, ela está intimamente ligada com a realidade social. Cecília, por que as empresas estão hoje implantando códigos de ética? Exatamente para deixar claro para si, para seus colaboradores, para seus empregados, para seus parceiros e para a sociedade, qual é o real objetivo, qual é a real função, quais são as metas, quais são os valores, os princípios adotados por essa empresa e como ela pretende se relacionar com a sociedade, com o Brasil e com o mundo. Não basta dizer que existe ética, não basta dizer que a empresa é ética, não basta o seu presidente e a diretoria ser ética. Todos os que participam dessa atividade, todos os profissionais, no exercício da sua atividade laboral, desde os serviços gerais, desde a manutenção do prédio, do equipamento, desde a prestação do serviço, todas as atividades meio e fim, precisam ser realizadas de forma ética e por pessoas comprometidas com essa ética. Como nós chegamos a isso, Cecília? Com certeza, todas as empresas terão que passar por transformações. Aquelas que ainda não implementaram seus códigos de ética, já estão implementando. Mas só implementar não adianta, é preciso solidificar, é preciso dar solidez a essa ética. E isso vai se dar através de processos claros, através da adoção de penalidades, suspensões, advertências, né? Dependendo da gravidade. Quem sabe até a demissão, quando aquele colaborador, quando aquele funcionário, quando aquele empregado não participa das atividades da empresa de forma ética. Ética na administração de todos os recursos envolvidos. E aí nós temos que pensar na doutrina do compromisso e da responsabilidade social. Como eu disse, a empresa precisa ser ética não apenas da sua atividade interna, na relação com os seus funcionários, mas precisa também ser ética com a sociedade em que está inserida, com os seus clientes, com o meio ambiente, com o desenvolvimento econômico e social das cidades em que atua. Nós não podemos imaginar, né, um profissional, uma empresa que é administrada apenas com o intuito financeiro, lucrativo. Sim, é claro, o lucro faz parte da atividade empresarial. Nós vivemos num sistema capitalista, o lucro é importante, mas não pode ser alcançado a qualquer custo. Nós não podemos imaginar um administrador que leva a filial de uma empresa para uma determinada cidade e dali só retira seus benefícios e não apresenta uma contrapartida, um benefício para o desenvolvimento desta empresa. Nenhuma empresa pode pensar única e exclusivamente nos seus acionistas. É claro que isso é muito importante. Afinal de contas, as pessoas investiram na constituição do capital social, investiram na constituição dessa empresa. Você está ali representando esses interesses, você está ali como profissional atuando em benefício desses acionistas e não apenas dos majoritários. Ressalve-se aqui que os minoritários também precisam ser protegidos. Não se pode agir somente em benefício da empresa
Não se pode agir apenas em benefício dos acionistas, mas não se pode agir apenas em benefício da sociedade. Todos esses interesses, todas essas dimensões precisam ser harmonizadas, compatibilizadas, equilibradas. Sedimentação da ética. Quando ela não acontece, fatalmente, algum desses segmentos será prejudicado. Não é verdade? Infelizmente, nós temos alguns casos que foram noticiados no Brasil. A construtora empreiteira Odebrecht, a Petrobras, nossa empresa Petrobras, poxa, quantas situações têm vindo à tona, não é verdade? Nós faremos esses estudos, com certeza existirão estudos de casos na sua disciplina. Você vai perceber isso no seu material de apoio, na plataforma do aluno. Você terá a oportunidade de exercitar todos esses temas que nós estamos conversando hoje. Toda conduta precisa ser examinada porque toda conduta é ética. É uma ação motivada por um valor para atingir um fim. Se ela é motivada por um valor, e nós já sabemos que o valor é aquele elemento que nos causa uma reação positiva ou negativa, essa conduta pode ser movida por valores utilitários? Pode. Algo só é bom se é útil. Se não é útil, não é bom. É negativo, tem um menor valor. Algo só é valioso se me trouxer prazer. Se me exige sacrifício, não é bom, então é um valor negativo. Nós podemos pensar na ideia de valor como virtude, equilíbrio, justiça. Podemos pensar como valor uma regra de ouro. Aquilo que vale para mim, vale para o outro. Aquilo que é exigido de mim, deve ser exigido do outro. Ou, não queira para o outro o que você não quer para si mesmo. Não é verdade? São muitas as escolas ligadas à ética. Que escolas, Cecília? Escolas filosóficas, que vão desde o utilitarismo à regra de ouro. Então, também aqui nós falaremos sobre essas escolas. A ética pode ser relativa ou absoluta. Quando ela diz respeito a todas as pessoas num conjunto social, nós podemos tê-la como absoluta. Ou se ela só diz respeito a mim individualmente, a minha ética individual, ela é relativa. Mas também podemos falar em ética absoluta como uma ética universal, imutável. Mas também, ou seja, aquela que é própria da condição humana, aqueles valores que não mudam, independentemente do tempo e do lugar, como a dignidade humana. O ser humano é um só, em qualquer lugar, em qualquer tempo, ele é digno. Esse é um valor universal. Mas existem valores relativos? Sim, e por isso mesmo é que nós falamos em etapas de desenvolvimento moral, em mudança ética. Claro, o que é valioso num determinado momento histórico numa sociedade pode perder a sua importância. Vamos falar, por exemplo, da fidelidade. Vamos falar da castidade. São bens, são valores, são bens nesse sentido, são ideias valiosas que em determinadas sociedades, em determinados contextos históricos, são mais importantes do que em outros. Trazendo para a nossa atividade profissional. Hoje, para nós que temos acesso à cópia, à possibilidade de reprodução em quantidade, em massa, de jornais, de revistas, e podemos fazer isso de forma virtual, a reprodução é tão negativa, reprovável,
como a apropriação da autoria? É claro que não. Nós sabemos que reproduzir um material, se ele não tem fins lucrativos, se ele não tem fins difamatórios, ele pode ser feito de forma pedagógica, didática? Pode, claro que sim. O que eu não posso fazer é tomar para mim a autoria daquele escrito, daquela obra, daquele documento, tá? Então, quando o mundo não detinha as mesmas tecnologias, os mesmos recursos, fazer a reprodução de algo criado por outra pessoa era muito grave. Hoje já não é. Porque o tempo muda, a sociedade muda, os valores são reavaliados. Mas existem, não esqueçamos nunca, valores absolutos, valores universais. A igualdade, a liberdade, a possibilidade de autodeterminação, a autonomia com responsabilidade, são ideias universais. Aqui nós precisamos pensar, falando de autonomia com responsabilidade, existe a ética do administrador, existe a ética do contador, sim, claro, são profissões regulamentadas. Mas, Cecília, e o profissional de informática? E o profissional da internet? E o profissional que atua como analista de sistema, como técnico de informática? Embora essas profissões não sejam regulamentadas, existam apenas projetos de leis, nós devemos sim conceber que existirão sempre valores éticos aplicados ao trabalho. Respeitar o ambiente de trabalho, respeitar os colegas, não apropriação da produção intelectual do outro, não divulgação de informações que são próprias do empregador, do empresário, não é? Se eu faço parte de uma equipe, eu não posso divulgar aquilo que está sendo desenvolvido pela minha equipe, aquela informação é própria daquela atividade. Evitar conversas que não acrescentam, né? Evitar a divulgação de informações que não estão ainda disponíveis para o público em geral. E a ética na informação e a ética na informática nos trazem hoje expressões muito importantes como fake news, não é verdade? Hoje se fala muito nisso, que é o quê? A veiculação de informações deturpadas, a veiculação de informações falsas, que se sabe que são, na verdade, desinformações, ou mentiras, ou omissões. E isso é muito grave, não apenas para a prestação do serviço, mas para a venda de produtos. Sim. Por quê? Porque isso pode, nas relações configuradas como relações de consumo, configurar propaganda enganosa, pode levar, né, o cliente ao engano, e aí nós poderemos falar em lesão, em erro grave, em dolo. E tudo isso pode levar a responsabilizações civis, penais e, para as profissões regulamentares, sanções também profissionais, responsabilização profissional. Então, nas profissões que ainda não estão regulamentadas, nós temos a Constituição Federal, nós temos a legislação civil, nós temos a legislação trabalhista, nós temos a legislação do consumidor, mas algumas profissões já têm tramitando normas específicas, como, por exemplo, a legislação que se aplica na ética e na comunicação, né? Na ética na comunicação, ela se aplica aos profissionais da informação, na informática, na internet, aos profissionais
da informação. Sim, aquilo que diz respeito, Cecília, à comunicação se aplica à internet, com certeza. A internet é uma comunicação feita de forma virtual. Mas existem escritos, existem imagens, existem sons que antigamente eram veiculados pelos recursos de radiodifusão, de transmissão de imagens, pelas empresas de telecomunicações, pelas empresas de telefonia, mas isso agora se dá também pelos meios cibernéticos. Então, as normas que se aplicam à comunicação também se aplicarão a vocês, profissionais da informação, da internet, dos sistemas. Comunicação social e Estado democrático. Sabe por quê? Por que as normas de comunicação se aplicam a todos? Porque a comunicação social é tida como um quarto poder. Nós temos institucionalmente nos estados democráticos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. E aí nós podemos pensar na comunicação social como aquela que informa a população, que critica, que permite que todos compartilhem informações e conhecimento e possam, de forma crítica, se posicionar diante da realidade. Então, a legislação e a ética na comunicação, a Constituição Federal, o Conselho de Comunicação Social, a Lei de Direitos Autorais, tudo isso também se aplica ao profissional da informática, ao profissional de sistemas de informação. E todos os profissionais que gravitam no entorno da comunicação. Nós podemos pensar, como eu disse, que muitas dessas comunicações implicam em prestação de serviços e consumo de bens, estimulam o consumo de bens. E aí será inevitável o Código de Defesa do Consumidor, que diz que todos devem ter acesso a informações de qualidade. É isso mesmo. O artigo 3º determina, como está aí no slide de vocês, que o usuário de serviços de telecomunicação tem direito de acesso a padrões de qualidade e regularidade, com garantia de liberdade de escolha e de não sofrer discriminação, podendo requerer reparação por danos causados. Entendem? Então, toda vida que nós veiculamos, que nós comunicamos ideias sobre bens e serviços de forma inadequada, nós estaremos sujeitos à punição. O Código de Defesa do Consumidor, dos artigos 12 ao 25, trata dos comerciais com métodos de persuasão coercitiva e desleal. No artigo 37, fala da propaganda enganosa. E também teremos oportunidade, falando de comunicação, de propaganda enganosa, de publicidade, de falar, nessa disciplina sobre o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, do Conselho de Administração e Defesa Econômica, que é o CAD, da Agência Nacional de Telecomunicações. Sim, é isso mesmo. Existem direitos autorais, Cecília? Claro, toda obra intelectual é protegida, mas depois de um certo tempo ela cairá no domínio público. E caindo no domínio público, ela poderá ser utilizada amplamente. Mas antes de cair no domínio público, existem algumas reproduções que são admitidas em lei, exatamente porque vivemos na sociedade do conhecimento. Então, dividir conhecimento, fazer chegar o conhecimento às pessoas é muito importante, desde que seja feito de forma ética. Então, Cecília, o que seria ético na reprodução de documentos, de figuras, de fotografias, de elementos artísticos, de falas, de sons? Reprodução parcial, reprodução na forma de paráfrases e paródias, citações de obras literárias, artísticas ou científicas. O uso integral será admitido exclusivamente para fins didáticos nos estabelecimentos de ensino, desde que não exista intenção de lucro, ou seja, mais uma vez, desde que estejamos buscando colaborar para a construção da sociedade do conhecimento.
O plágio ou utilização, o que é? É o uso desse elemento intelectual que foi construído por alguém sem a sua devida autorização. Plagium vem do latim que significa astucioso, né? Vil, mas é entendido como um ato imoral e é regulamentado pelo artigo 184 do Código Penal. Isso mesmo, o Código Penal trata do plágio, da violação aos direitos do autor e ultrapassa, portanto, a esfera jurídica, ética. Por quê? Porque hoje ela sofre uma mudança pela sociedade do conhecimento que absorveu a figura do fair use, que vem do direito anglo-saxão, que significa o uso justo. E o uso justo vai significar que eu posso usar trabalhos de outras pessoas desde que eu componha uma nova produção onde esses trabalhos anteriores sejam enriquecidos através de novas pesquisas e de novos trabalhos, que eu esteja construindo conhecimento através daquilo que foi produzido anteriormente. Percebe? Não é plagiar, não é me apropriar do que foi construído pelo outro e dizer, fui eu que eu desenvolvi. Não, mas é partindo do trabalho do outro, construir algo novo que vai acrescentar à sociedade como um todo. Então, todos esses temas estarão sendo discutidos não apenas aqui no nosso canal, no nosso portal, não apenas aqui na plataforma virtual, mas em todo o material de apoio, na plataforma do aluno e com o tutor. Essa é a nossa disciplina Ética Profissional. Seja bem-vindo e procure, tenha acesso, procure fazer, fixe, leia os textos de apoio e faça as atividades que estão disponíveis no seu portal, na sua plataforma. Unifatec. Até o nosso próximo encontro.